para te adorar, eu me prostro aos teus pés. Graça e paz. Agora funcionou. É uma alegria a gente poder estar aqui com os amados para mais uma vez sermos edificados pela palavra de Deus, glorificar a Deus e evangelizarmos. Esta é a razão da nossa vinda aqui, tá? Agradecimento a Deus, merecia 24 horas por dia estarmos aqui, que é muita coisa que nós recebemos de Deus e não damos graças para Ele, né? Então, 24 horas por dia não dava para a gente agradecer tudo que Deus faz por nós. Temos o privilégio de receber aqui nesta noite o pastor José Mário Murari. Ele veio de Goiânia para nos visitar. Ele está com a esposa dele ali e a cunhada. Fica em pé aí, irmãs. A esposa e a Helena, que está com ele aqui. E ele vai... Obrigado. Vai trazer a mensagem que o Senhor colocou no coração dele. Tomara que o Espírito Santo possa fazer com que os amados entendam a necessidade de nascer de Deus, ser gerado por Deus. Todos os nossos encontros se referem a isso, a mostrar para as pessoas a necessidade do nova geração, ser gerado por Deus para poder entrar no reino de Deus. Então, como é um privilégio recebê-lo, nós passamos a palavra para ele agora. É o pastor José Mário Murari, ele mora em Goiânia, e está aqui conosco. Ele tem sido nosso companheiro de ida a Caldas Novas. Quando a gente vai a Caldas Novas, ele vai com a gente. Então ele veio nesta noite com o desejo de passar para vocês o que o Espírito Santo passou para ele, tá certo? Com a palavra, então. Por favor, tenha um microfone para ele. Ele não gosta do meu tipo de microfone. Eu gosto do meu tipo. Eu pensei que ele gostasse desse meu, mas ele não gosta. Graça e paz, amados. Tá ouvindo bem aí? Então tá bom. Tá bom. O privilégio é todo meu de estarmos aqui com os amados irmãos. Por isso, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5 de João, começando aqui no verso 24. A palavra de Deus nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo.
e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Amém? Oremos. Precisamos, Espírito Santo de Deus, da tua ação aos nossos corações aqui nesta noite, para que nos sejam revelado esta palavra aos nossos corações, porque nós te pedimos esta bênção a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Eu quero chamar a atenção dos amados para esta leitura que disse aqui no verso 24, né? Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas neste mundo, muitas delas, a maioria, pensam que são filhas de Deus por entenderem que são boas, vamos dizer assim, em todos os seus aspectos. E dizem também porque não matam e não roubam. Por isso, então, elas se acham que Deus, então, não manda ninguém para o inferno. Será isto verdade? É verdade que Deus não manda ninguém para o inferno. Isso é verdade. A pessoa vai para o inferno quando ela não ouve a palavra de Deus. E para alguém se tornar um filho de Deus, este alguém precisa de algo. O que essa pessoa precisa saber? Ela precisa saber que ela tem que morrer. Mas não fisicamente. Morrer para quê? Para o pecado. Por que a pessoa precisa morrer para o pecado? Porque o pecado é que nos separa de Deus. Quando os nossos pais lá no Éden pecaram, eles não morreram fisicamente, porque havia uma lei de Deus dada a eles, né? Vocês podem comer de tudo que há aqui, mas diante desta árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse a ele, a Adão, né? Não podem comer, porque no dia em que você comer deste fruto, certamente morrerás. Mas houve então a desobediência e Adão acabou comendo este fruto, mas ele não morreu fisicamente. Ele morreu espiritualmente. E tudo isso que ele fez lá nesse dia
passou para toda a humanidade. E aí, essa pessoa, então, para se tornar um filho de Deus, a pessoa precisa achar a sua morte para o pecado na própria morte de Jesus Cristo. Como ela pode encontrar a sua morte na morte do próprio Filho de Deus, na cruz? Crendo no quê? No Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia mostra que todos, essa palavra não extingue ninguém. Todos precisam serem ensinados por Deus, ouvindo de Deus e gravando no seu coração. Porque se nós chegarmos para uma pessoa, você precisa morrer, essa pessoa vai chamar você de louco, né? Porque, por que eu preciso morrer? Em que eu preciso morrer? Então nós temos que explicar. Se nós abrirmos aí a palavra de Deus no capítulo 6 de João, no verso 45, está escrito o quê? Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha aí. Quem é que está falando isso? Não é o próprio Jesus? Está escrito na Bíblia. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, preste atenção nesse ponto, é o ponto mais difícil da gente crer, é ouvir o que Deus está dizendo pela sua palavra. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, ele está pronto para ir para Jesus. Porque é quando nós aprendemos, conhecendo a palavra, é que o Espírito Santo é quem nos revela. E aí, o Pai, então, é que nos leva para Jesus nos atrair ao seu corpo pela fé. O verso 44 desse mesmo livro diz o quê? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é que está dizendo, olha, vocês não têm condições de vir a mim, vocês não podem fazer isso por si próprios. Vocês não estão preparados para isso. O preparo, o agricultor, por exemplo, ele tem que, antes de colocar a semente, ele precisa preparar o terreno. Ele tem que arar aquele solo, numa profundidade, desse tamanho aqui, daqui no coração. Sabe quantos centímetros tem? Mais ou menos, de 25 a 30 centímetros é que o arado é aprofundado no solo. E aí então, esse solo é revirado,
e depois vem a grade, nivela todinho o terreno, e aí então o agricultor está esperando a chuva para então colocar a semente na terra. E aí, esta semente, para ela poder brotar, precisa acontecer algo com ela. O que acontece com ela? Ela vai, o solo está úmido, ela vai apodrecer, ela vai morrer. Porque se ela não morrer, ela não nasce. E a Bíblia mostra isso. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 36, a palavra está mostrando aí, até começa, né, com uma palavra assim, insensato. Veja aí. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. É por isso, então, que quando a pessoa recebe o Evangelho de Jesus Cristo, quando ele recebe a sua atração na morte, no corpo do Senhor Jesus, é que ele vai morrer. Porque ele está ensinado por Deus, ele aprendeu de Deus, e aí Deus então, através do Espírito Santo, revela esta morte, da morte do Filho de Deus, a fim de que ele seja morto na morte de Cristo, sepultado, e o poder de Deus, no terceiro dia, através do Espírito Santo, vai lá no túmulo, dar vida para Jesus, e encontra quem juntamente com Jesus? Aquele que ouviu e aprendeu e creu. É isso que Jesus faz com cada um. Isso é por fé. O que é fé? Lá no capítulo 11, né, de Hebreus, no primeiro versículo, diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Vocês observem aí que não aconteceu nada com nenhum de nós que fomos lá e morremos. Não aconteceu nada. Por quê? Porque é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que crê, que recebe. Efésios capítulo 2, verso 8, diz o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como é que alguém torna-se um filho de Deus? Pela graça de Deus, por intermédio do quê? Da fé. Isso não vem de nós. É um dom que Deus nos dá. É o Espírito Santo de Deus que nos revela essa verdade aos nossos corações. E não é porque eu faço o que eu fiz, o que eu deixo de fazer,
que eu sou salvo. Ninguém é salvo fazendo alguma coisa. É graça. O que é graça? É Deus o Pai fazendo tudo através de Jesus Cristo, a quem nada merece. Porque quando nós aprendemos de Deus, acontece 4 coisas na nossa vida. Isso está escrito no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Os versículos, pode ler de 1 a 4. Prestem atenção. Primeiro aos Coríntios 15, de 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que foi ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, primeiramente, vos entreguei o quê? Que Cristo não morreu? Agora eu pergunto, ele morreu sozinho naquela cruz? Não. Ele não nos atraiu no seu corpo ali? Então, se ele morreu, foi sepultado e foi ressuscitado, nós também passamos por este processo por intermédio da fé, no que está escrito. É aí que alguém, então, entra na vontade de Deus, para poder ser gerado de Deus, através da palavra da verdade, como as primícias da sua criatura. Tiago disse isso lá no 1º capítulo de Tiago, no verso 18. É a palavra de Deus que está dizendo. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Está aí. Devo lembrar os amados que quando nascemos do papai e da mamãe, nós trazemos dentro de nós o vírus do pecado, que foi transmitido a todos os seres humanos deste mundo, e ninguém ficou de fora. Quando nasce uma criança, na medida em que ela vai crescendo, ela vai perder, assim, o tempo da inocência dela. E aí, ela começa, então, a produzir os primeiros frutos do pecado. E a partir deste ponto, então, todos perdem a glória de Deus e ficam separados de Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 3, lá no verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Então eu pergunto, e se alguém está separada de Deus por causa do seu pecado? Ela passou a pertencer, vamos dizer assim, a outro pai espiritual. E agora eu quero dizer que esse outro pai espiritual é aquilo que lá em 1 João capítulo 3, verso 8 está dizendo. Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo a quem a criança passou a pertencer espiritualmente. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não está escrito? Então, o nosso espírito, meus amados, ele fica separado de Deus até enquanto o Espírito Santo não nos revelar a nossa morte para o pecado. E a Bíblia mostra, exatamente no capítulo 6 de Romanos, no versículo 6, e lá começa assim, né? Sabendo isto, não é assim? Pode ler, irmão. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Eu quero dizer para os irmãos que eu tomei conhecimento deste versículo de Romanos 6,6, logo que começou a minha carreira cristã. Esse amado irmão, pastor Ivaldo, ele me mostrou isso. Então eu tomei conhecimento deste fato, mas eu acredito que eu demorei mais ou menos de 3 anos e meio a 4 para poder crer nesta verdade. E você pensa que foi só uma vez que eu ouvi isso? Durante todo esse curso, esse percurso aí de 3 anos e meio a 4, eu ouvia ele pregando isso aí, ouvia Buchainha pregando, ouvia Glênio pregando, outros pregadores, mas nunca me entrou nos meus ouvidos e desceu até o meu coração para ser revelada. Então, esse tempo, eu já era diácono de igreja, batizado nas águas, nós éramos membros da 2ª igreja lá do Campos Elíseos, e achava que estava salvo. Mas sabe o que acontecia? Eu gostava de fazer a vontade do diabo. Mas como era gostoso viver no pecado. Quando nós lemos aí, no capítulo 8 de João, no verso 44, vocês prestem atenção nesse ponto. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou essa verdade ao meu coração.
vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. E gostava de fazer isso. Eu só não matava e roubava, então eu achava que estava tudo normal. Foi aí então, um belo dia, que o Espírito Santo me pegou. Eu tinha umas terras lá no estado de Goiás, e resolvi vender a fazenda. Eu já estava morando aqui na cidade de Guaíra, São Paulo. Eu resolvi vender as terras lá e pensei, será que eu entrego o dízimo ou não? Aí eu fui procurar essa resposta na Bíblia. Eu comecei a ler Malaquias, lá no capítulo 3, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Começa no verso 5 e vamos até o verso 11. Preste atenção. A resposta que Deus me deu aí. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, até que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu ainda não fiquei contente não com essa resposta. O que eu faço? Eu fui lá para o Colossenses capítulo 1, e quando chegou ali no versículo 20 a 22, eu então obtive a resposta. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. E agora? Como é que eu vou ser apresentado por Deus, santos, irrepreensível e inculpável?
Interessante que está aí todas as coisas. E aí eu fiz uma pergunta para alguém. Dizimar corretamente faz parte da nossa salvação? Sim ou não? Estou dando um trabalho para vocês. Vamos lá para Ezequiel 36. Para a gente fazer parte, para saber se faz parte ou não da nossa salvação. O versículo 26 e 27 diz o quê? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. E agora? Será que de fato o meu coração foi trocado? Para qual finalidade? Não foi por acaso para andar de acordo com a palavra do Senhor? Nós vimos lá, trazei todos os dízimos à casa do... Que casa é essa? A casa de Deus, para que haja mantimento na casa dele. E ele me fez lembrar de que se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, fazei prova de mim. E eu confesso para os irmãos que eu fiz uma grande dívida. E o Abuchaim foi lá na minha casa me avisar, não assina esse contrato, rapaz. Falei, que é isso? É um contrato que eu tenho 7 anos de prazo para pagar, 2 anos de carência. Isso eu pago brincando no primeiro e no segundo ano. Mas Deus disse na sua palavra que nós não temos que pegar nada emprestado. Que nós temos que ter para emprestar. Isso eu nem dei bola para isso. Eu só sei dizer que ele foi embora, e eu fui lá no banco, assinei o contrato, e não li. Naquela época, nos anos 80, 81, a inflação estava muito alta, e eu peguei, no dinheiro da época, 674 milhões, que falava, né, na época. E aí, comprei tudo, troquei meus maquinários, comprei tudo novo, fiz represa, pivô central, aquela coisa toda, e estou tranquilo. 6 meses depois, veio a primeira parcela para eu pagar. 384 milhões. Ainda bem que eu tinha acabado de colher feijão, e naquela época estava muito bom, eu consegui pagar. 6 meses depois veio outra de 814. Também paguei.
eu já não estava devendo mais nada para o banco. Mas quem falou que eu dormia de noite? Porque daí 6 meses ia chegar a outra, e chegou. 1.200.000. E eu não falava nada com ninguém, eu só ouvia o Abu Jaime me falando, não faça isso. E eu fiz. Temei e fiz. Fazia uns 3 meses que eu não dormia à noite. Eu levantei por volta das 3 horas da madrugada, coloquei meu joelho no chão, falei, Senhor, eu errei. Estou arrependido. Por isso, então, eu me acho na condição de ser o filho, apesar de ser desobediente. Mas eu preciso que o Senhor pague esta dívida para mim, porque eu não tenho condição de pagar. O Senhor faz para mim, eu te peço em nome de Jesus. E levantei, fui dormir e dormi tranquilo. Porque eu fiz uma entrega para alguém que tinha o poder de quitar essa dívida para mim. Fui para São Paulo. Chegando lá, procurei o gerente do banco. O gerente falou assim, você veio aqui para pagar a sua dívida? Falei, vim, calcula para mim quanto é que eu estou devendo, eu quero quitar ela hoje. Ele olhou no computador, falou, o senhor está devendo 8.028.000. Eu vim pagar. Por favor, olha aí, o que foi que eu dei em garantia desta dívida? Ó, calma, vamos lá tomar um cafezinho e depois nós voltamos aqui a conversar. Fomos, voltamos. Quem estava comigo era o gerente do Banco do Brasil, lá da cidade de Guaíra, que o filho dele era meu genro. Ele também entrou nessa. E aí, ele falou, o banco não aceita você pagar essa dívida com aquilo que você deu em garantia. Mas como não aceita? Eu estou perdido, eu não tenho como pagar mais 1.200.000, eu já paguei a minha dívida aí. Eu estou dando a minha casa, que eu dei em garantia. Olha, eu não vou te dar essa resposta hoje. Daqui uns 20 dias, mais ou menos, eu te dou a resposta. Aí levantamos, fomos embora para casa. Estou tranquilo. Não demorou muito, o telefone toca. Você pode trazer a sua esposa e a escritura da casa que o banco aceitou. Não sei como ele falou. Eu falei, mas eu sei. E quando nós fomos lá assinar a escritura do banco, foi quando o cartório bateu o carimbo, tudo certo, tudo certo. Graças a Deus, meu Deus. Não estou devendo mais e eu vou prometer para o senhor, cartão, não quero mais. Cheque especial, não quero mais. Cortei tudo. Acabei com a minha dívida e hoje, eu e minha esposa, nós temos um salário cada um. Porque meu salário, quando aposentou, era um preço, mas com o tempo vai diminuindo e aí nós estamos vivendo, não falta nada para nós, graças a Deus. E não quero saber mais de dívida. Levei uma bordoada, mas em compensação, fiquei livre. Para qual finalidade foi trocado meu coração, então?
obediência na palavra de Deus. E vos darei um coração novo e fareis que andeis nos meus estatutos. E aí, meus queridos, eu digo para vocês, sem cruz não há qualquer evidência de vida substituída. Porque a nossa ressurreição implanta um novo homem com a obediência na palavra de Deus. E não pode haver desobediência, porque desobediência significa transgredir a lei de Deus. E lá no livro de Provérbios nós encontramos isto, lá no capítulo 28, no verso 13. Olha o que acontece aí. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Meu Pai. Então, vamos abrir novamente outro versículo aí. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Que coisa gostosa é a gente receber o nosso salário, separar o que é de Deus e já entregar. O que acontece? A felicidade. Porque as janelas dos céus se abrem, que a gente, olha, a gente não tem assim como medir o tamanho dessa verdade. Nada vos faltará. Porque tudo vem de Deus para nós. Quando somos obedientes à sua palavra. Você vê uma pessoa, às vezes, se diz cristão, mas está aí, cabisbaixo, né? Pode ter certeza. Está faltando na vida dessa pessoa obediência na palavra de Deus. Para nós encerrarmos o último versículo. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa palavra bem-aventurado significa bem feliz. Bem feliz aquele que lê, bem feliz aquele que escuta o que Deus fala pela sua palavra, e bem feliz aquele que guarda no seu coração a palavra de Deus. Amém? Oremos. Pai querido, eu te agradeço por mais esta oportunidade em que o Senhor nos deu e que, através da sua palavra, os nossos corações
nos nossos corações nos seja revelada esta palavra através do teu Espírito Santo. Por isso, no nome do Senhor Jesus, opera este milagre na vida de todos aqueles que estão precisando desta verdade nos seus corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. para te adorar, eu me prostro aos teus pés, ó meu Rei.